Sejam bem-vindos em mais uma leitura bíblica sistemática, sequencial da Bíblia, que hoje não vai ser tão sequencial assim. Pois bem, estamos ainda em Goiânia, estivemos nesse fim de semana por ocasião do encontro regional de pastores. O regional de pastores do Centro-Oeste compreende o estado de Goiás e Mato Grosso, e até uma partezinha de Minas Gerais, no qual é representado pelo pastor Edson Honório. Estivemos reunidos desde sexta-feira, dia 10, até ontem. Todos os irmãos puderam participar, todos os cultos foram transmitidos e fomos muito abençoados. Deus teve graça conosco, nos abençoou, nos ensinou bastante coisas, chamou a atenção dos pastores e da igreja também para coisas que nós precisávamos ouvir. E aí, encerrando na escola dominical do domingo, ainda sempre eu aproveito o culto da noite e eu acredito que eu recebo ainda mais para levar para a congregação. E essa é uma das razões de já aproveitar mais um culto e transmitir ainda assim um pouco do nosso amor, nossa consideração com a igreja, da qual a gente está participando dos encontros, que normalmente é no encontro em Goiânia. Mas se fosse numa outra igreja, por ocasião de encontros regionais, noutra igreja, eu acredito que eu estaria presente no domingo à noite também, demonstrando que consideração, né? E que realmente o encontro tem terminado para mim no domingo à noite. E aí, irmãos, aproveitando esse fim de semana, eu desejo dar uma paradinha na leitura e, se Deus permitir, voltamos amanhã na sequência que nós já estamos. Uma vez que nossa leitura ela é sequencial, estamos em Reis, segundo livro dos Reis, um pouco mais da metade do livro dos Reis, mas por ocasião do encontro, eu quero ler algumas coisas que eu mesmo anotei, que seria interessante nós vermos aqui na nossa leitura do que Deus nos deu esse fim de semana. E os pregadores usaram leituras diversas, os pregadores escalados usaram escrituras diversas, e eu escolhi um dos textos bíblicos para fazer parte da leitura bíblica diária, para fazer sentido que nossa reunião aqui é leitura bíblica. Então eu quero ler no livro de Samuel. Sim, a leitura do irmão Brana na mensagem Israel e a Igreja, 5ª parte. Samuel não, minha gente, misericórdia, eu estou mudando o nome, é Josué. Josué, leitura usada pelo irmão Brana na série Israel e a Igreja, 5ª parte. Vamos ler então o capítulo 1 do verso 1 a 9, é o texto dessa mensagem. Então, prepara aí a sua Bíblia, hoje estamos saindo da sequência, né? Nós estávamos no 2 Reis 13, se eu não estiver enganado é o 13. Eu não guardo o nome dos capítulos. Mas tudo bem, vamos voltar hoje para Josué capítulo 1, verso de 1 a 9, a promessa de Deus para Josué, a palavra de Deus para Josué depois da morte de Moisés. Então, essa fica sendo a leitura de hoje, tudo bem? Vamos lá então para a leitura? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deixa-me comentar assim. Moisés cumpriu seu ministério e ele partiu. Ele é morto. A Bíblia diz, ele é morto. Agora é com você. Que peso não deve ter sentido Josué naquela hora? Levanta-te agora, porque agora é você quem vai estar na frente do povo. Levanta-te, pois, agora. E aí, as reações de Josué podem ser as mais diversas possíveis, né? Mas
mas dependendo do estado em que ele recebeu essa notícia, Deus deu uma palavra logo em seguida. Ou para ele não entrar em desespero, Deus deu essa palavra a partir do verso de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Tinha ordenado para Josué. Como ele te ordenou, faz como ele te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus não precisava repetir tudo. Ele disse, Moisés já te falou. Então faça o que Moisés te falou. E Deus não precisa ficar repetindo diariamente as coisas. Ele só diz assim, faça o que você já ouviu, o que você já recebeu nessa velha Bíblia. Interessante, né? Verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, não aparte da boca quer dizer, não pare de falar dele, dessa lei, dessa palavra. E medita, tão somente medita, pensa nela, porque quem pensa, fala. Se você não tem falado, é porque você não tem pensado naquilo. E você fala o que a gente pensa, o que você pensou. Então pensa nessa lei de dia e de noite, medita de dia e de noite, pois naturalmente você vai falar do que você pensou, certo? Pois bem, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E a gente quer tanta receita para ser próspero e bem-sucedido, né? Pois é, a receita está aqui, ó, escondida, no verso 8, escondida. Ser próspero e bem-sucedido. É só fazer isso. E o verso 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Pois bem, irmãos, esse texto aqui foi lido na escola dominical pelo pastor Jonas Pimentel. E tivemos a leitura na sexta-feira, um texto na sexta-feira, deixa eu ver aqui no caderno, a pregação do pastor Édio Rodrigues, lá do Campo Limpo de Goiás. E no sábado o pastor Wagner Marques, também um texto, outro texto bíblico. E domingo à noite também, ontem à noite, o pastor Samuel Guimarães. Mas esse texto aqui, por ele ser um pouco mais extenso, acaba representando todos os outros e é uma escritura muito especial, poderosa, e acaba representando as outras aqui, porque os assuntos foram por demais diversos. Eu quero voltar aqui e marcar falar com vocês, lembrar com os irmãos, só algumas poucas coisas. Deus é responsável pela natureza e pela terra, e Deus vai libertar a terra, Deus vai libertar o mundo. A razão de Deus ter criado o mundo, né, gente? E um mundo tão bonito, com paisagens tão exuberantes, praias, montanhas, penhascos e vales. O mundo é cheio de beleza natural, muitas belezas naturais. E Deus é quem cuida desse mundo. É certo que o mundo está sendo destruído pelo homem, né? Mas a responsabilidade do mundo é de Deus. Deus é quem cuida do mundo, das florestas, dos rios, dos mares, dos oceanos e das paisagens todas. Deus cuida de todas. A responsabilidade para restaurar não é do homem. O homem não vai dar conta de restaurar, nunca mais. O homem não vai dar. Mas a responsabilidade é de Deus e Deus vai restaurar o mundo. Pois bem, Ele é o responsável por todo homem
por todo ser humano que é propriedade dele. Então veja só, Deus responsável pelo mundo, Deus responsável pela terra, pela natureza, Deus responsável pelos rios. Não estamos vendo da morte dos rios, rios belos, maravilhosos que se secaram, que acabaram. Deus é responsável pelos rios. E o homem? Bem, o homem, agora aqui temos um impasse. Deus é responsável pelos homens que são propriedade dele. Aí Deus é responsável por você, pois você é uma propriedade de Deus. E eu também sou propriedade de Deus. Eu sou dele. Tenho lutado para ser dele o melhor possível, quanto mais dele. Então, Deus acaba sendo responsável por nós. Ser dele não é apenas pertencer, é ser cuidado. E cada irmão aqui, não é para obedecer a Deus. Ser de Deus, ser propriedade de Deus, não é para obedecer a Deus nas vontades dele, como se Deus fosse caprichoso. Deus tem capricho de ter o homem, possuir o homem e apenas ser beneficiário do homem. Não, Deus não é beneficiário do homem. Ele cuida do homem que for propriedade dele. Assim como ele cuida da terra. E Deus vai restaurar a terra. Sabe o mundo que a gente conhece? O continente africano com seu formato, o continente americano com a América do Norte, Central, do Sul, com sua característica, o continente asiático com seu formato, com a sua característica, continente oceânico, Oceania, com sua característica no mapa. Lembra do mapa? Tudo isso será explodido, diz a mensagem do profeta. E a terra tomará outra característica, a geografia tomará outra característica. E Deus restaurará a terra com outro formato, com outra paisagem, com outra geografia. Por quê? Porque a terra é responsabilidade de Deus. E ele vai mudá-la e vai colocar ela perfeita. Muito bem, mas estamos falando da terra, né? Estamos falando do mundo. Estamos falando dos rios, estamos falando da vegetação do mundo botânico. Mas, irmãos, Deus vai restaurar o homem que for propriedade dele também. E o homem será perfeito. Todas as dores, todos os cansaços. Sim, todos os cansaços. Deus vai restaurar o homem e ele não terá mais nenhuma característica limitada como a que nós temos. Dia de levantar cedo e trabalhar e os impedimentos que nós temos no corpo. Deus vai restabelecer o homem todo, e ele não vai ter mais limitação dos que forem propriedade dele. Então é para gerar em você uma vontade de ser propriedade de Deus. Você não tem vontade de ser propriedade exclusiva de Deus? Não a propriedade limitada, não a propriedade que pertence a um, mais uma parte. O coração pertence a outro. O corpo pertence a nós mesmos ou a qualquer outra coisa, qualquer outro Deus, a qualquer capricho humano. Não. Ser de Deus, totalmente de Deus. Isso nos dá o direito da restauração. É maravilhoso. Mas aqui, gente, eu só falei de um primeiro destaque, no primeiro dia do encontro, sexta-feira, ainda no horário do programa de rádio, esse destaque aqui. E aí, eu sei que iria longe, né? Nós vamos longe ainda. Deixa eu só ler outra coisa aqui, porque para fazer menção do pregador de sexta-feira foi o pastor Édio Rodrigues, e ele disse muitas coisas mesmo, mas ao ver as curas, lendo a mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, com a característica tão sóbria, tranquila de pregar do pastor Édio. Aí ele leu a mensagem e disse assim: ao ver as curas, ao ver os milagres, as pessoas sabiam que aqueles discípulos tinham estado com Cristo. Simples, mas poderoso.
Será que encontra o mundo hoje, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de estudo, os nossos vizinhos, veem característica na gente que a gente esteve com Jesus nesse fim de semana? Vão ver em você ao longo do dia de hoje, vão ver em você que você esteve com Jesus esse fim de semana? Ou será que as nossas atitudes de nervoso, de perder o equilíbrio, perder o controle, vão ver que nós somos como qualquer outra pessoa? Ei, as pessoas precisam enxergar que você esteve com Jesus, que você encontrou-se com Cristo. Assim como aquelas pessoas que rodearam os discípulos olharam, falaram assim: você é um deles? Você fala como eles, você fala como Jesus, você age como Jesus. Olha o seu jeito. Como isso deveria ser presente na nossa vida. Nosso jeito de falar, nossas reações. Aliás, eu já vou fazer menção de um destaque do domingo à noite. Mais ou menos assim, devo ter anotado, mas mais ou menos assim. Nervoso você pode ficar, porque você é humano, você fica mesmo. Não que eu estou te dando permissão, nós temos permissão. Não, não é isso. É que é possibilidade, você tem possibilidade de ficar nervoso. Você não pode perder o equilíbrio. Como filho de Deus, você precisa ter equilíbrio. Mas nervoso nós ficamos. Não só nervoso, tensão nervosa, de não saber onde põe as mãos, ou o que falar, ou tropeçar nas palavras, mas nervoso também de ficar irritado. Sim, nós ficamos. Ficamos irritados, pasmem, mas você não pode perder o equilíbrio. Perder o equilíbrio é uma certificação de que não temos andado com Deus. Irmão e irmã, é normal você ficar nervoso, mas perder o equilíbrio não é normal. Hein? Pense nessas coisas. Para você ter equilíbrio na hora de responder, na hora que as coisas não forem como você espera, falar determinadas coisas para as pessoas que elas não estão preparadas e às vezes também são vítimas de alguma situação. Claro que tem gente que merece, né? Provoca, eu sei. Pastor, ela merece, ele mereceu, porque foi um absurdo, foi uma injustiça. Tudo bem, mas porque ela perdeu o controle ou extrapolou, você vai também? Perder o controle e extrapolar também? É claro que os comentários de hoje já estão sendo mais escola, né? Mas é um alerta, né? É um alerta. Não perca o equilíbrio, mesmo ficando nervoso, mesmo você ficando irado. Não está escrito irai-vos, mas não pequeis. Não se permita chegar ao ponto de perder o equilíbrio a ponto de ferir como você está sendo ferido. Nós, os discípulos de Jesus, os discípulos de Cristo, quando feridos, têm que reagir diferente. Isso pode ser na igreja, isso pode ser na nossa convivência, no tratar uns com os outros dentro da igreja e fora da igreja também, no nosso dia a dia. Ei, irmãos, nosso tempo acabou, hein? Nosso tempo acabou. A maior honra para um homem é ser um pregador da palavra, não um expositor da capacidade mental. Essa palavra aqui talvez vocês não ouviram, ela foi na reunião do plenário. Eu sei que há um fio muito delicado aqui. Pois bem, o expositor da capacidade mental, capacidade de elucidar pensamentos, de refletir coisas que são do dia a dia, mesmo baseado na mensagem, mesmo baseado na Bíblia. Porque esse é um bom argumento, né, para os pregadores. Eu estou baseado na mensagem. Mas veja só, vê se você consegue enxergar. Não é porque está baseado na mensagem que é a mensagem, que é a Bíblia. Veja que eu faço questão de ler a Bíblia, ler a mensagem. No púlpito é ler a mensagem, porque não são as minhas palavras, ainda que elas estejam baseadas na mensagem. Mas é ler a letra da mensagem, ler a letra da Bíblia.
Aqui temos uma diferença gigantesca e que não atrai muita gente. Não atrai, hein? Gigantesca. E vou te falar uma coisa, e não é só ler a mensagem, hein? Porque se eu pegar aqui a mensagem e ler ela de capa a capa, pegar a Bíblia e ler e decorar ela de capa a capa, ainda não é o suficiente. É forte isso? Ainda não é o suficiente. Você precisa ler a mensagem no espírito da mensagem. Você precisa ler a Bíblia no espírito da Bíblia. Porque há uma mensagem dentro da mensagem. Há uma palavra, há um Deus dentro das letras da Bíblia. É justamente por isso que a Bíblia diz que a letra mata. Qual letra? A letra do livro secular, do livro da escola, da livraria? Não, gente, isso aí já ficou. Está lá atrás. É a letra da Bíblia. É a letra da Bíblia que lida sem o Espírito, mata. Infelizmente, nós estamos pensando. Estamos raciocinando com muita filosofia e a exposição mental não vai levar o homem a nada. Pode até levar a alguma santidade, mas não é a santidade humana. A santidade humana não nos leva a nada. O que nos leva é a santidade de Cristo. A leitura da Bíblia. Então, olha só, ficamos só nos comecinhos dos comentários. Eu ainda teria aqui comentários do culto de sexta-feira, do culto de sábado, no culto de domingo de sábado de manhã, do sábado à noite, da escola dominical, quanta coisa eu tenho anotado aqui, do culto de domingo à noite, de ontem. Quanta coisa maravilhosa nós ouvimos, desde os comentários até a mensagem. Mas Deus te abençoou com a leitura da palavra. E se Deus permitir, em outras ocasiões, a gente comenta mais alguma coisa com a igreja, tá bom? Se Deus permitir. Mas amanhã, na nossa programação, nós voltamos para a nossa sequência da leitura bíblica. Deus abençoe a todos. Quarta-feira, culto de oração. Bem, aí já é outra coisa, né? Vamos para a leitura terça-feira, quarta-feira à noite aí já é outra história. Talvez a gente volte a meditar isso aqui, não vou prometer não. Valeu o encontro, valeu a viagem, valeu o esforço, os irmãos que estiveram presentes, eu acredito que todos voltaram recompensados, né? Fala aí, me manda mensagem, valeu ter ido no encontro? Eu espero que valeu, viu? Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, uma boa semana com Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Com Deus, gente. Aliás, eu voltei aqui só para falar uma coisa. Era para ter tirado a escritura aí, ó, 2 Reis, capítulo 10, verso 18. Tá antiga, né? Era só apagar. Tão fácil, né? Mas eu não tirei, né? Então, não tem problema não. Isso não atrapalhou vocês não, né? Deixa pra lá. Com Deus, gente. Bom dia para todo mundo.